Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 12 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E no programa de hoje, um programa especial. Nós vamos falar sobre precatórios alimentares, um assunto que é recorrente aqui no Cidadania e Serviço Público, mas sobre uma audiência que aconteceu no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP e hoje falando a respeito da questão dos precatórios alimentares. Para o telespectador que não é muito afeito ao tema, não conhece muito do tema, não é funcionário público, é importante que você saiba que o precatório alimentar nada mais é do que uma dívida trabalhista que o Estado ou o município ou a União deve aos seus servidores. Isso se transforma num processo de diferença salarial que depois vira um precatório e é um precatório alimentar, de natureza alimentar, do ponto de vista jurídico, porque trata de salário, trata de alimento. A questão dos precatórios alimentares é sempre recorrente aqui no programa Cidadania e Serviço Público. E hoje você vai acompanhar uma sustentação oral feita pelo Dr. Júlio Bonafonte, que é diretor desta federação e também milita em outras entidades, na Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ACETEG, na Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, a APAMPESP, também entidades filiadas à nossa federação. Júlio também milita no sindicato UDEMO, que congrega aí os diretores de escola, enfim. Sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, numa audiência que aconteceu no último dia 16 de junho, e nós já agradecemos, a federação agradece a sessão das imagens feita pela TV Justiça e pela Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal em Brasília. A emenda constitucional 62, que trata da questão dos precatórios, está sendo arguída a sua inconstitucionalidade, porque são processos já muito antigos. Aqui no caso de São Paulo, por exemplo, nós temos processos aí com quase 25 anos, porque boa parte dos processos que originaram os precatórios alimentares dos servidores públicos aqui no estado de São Paulo são em decorrência do não pagamento do gatilho salarial a partir de 1987. O que é isso? Gatilho salarial era um instrumento econômico inserido dentro do Plano Cruzado, numa época que o Brasil vivia uma hiperinflação, e aí o que acontecia? A cada vez que a inflação atingisse 20%, o que não era muito difícil naquela época, automaticamente o salário seria reajustado em 20%. Estamos falando de 1986, para que vocês tenham noção de quanto tempo isso faz. No ano seguinte, 1987, o finado governador Orestes Quercia assumiu o governo do estado de São Paulo e decidiu que não iria mais pagar aquilo que era uma determinação federal. Isso gerou uma série de processos de ordem trabalhista que viraram os precatórios alimentares e nós temos mais de 100 mil credores que já faleceram sem receber o seu legítimo direito em vida. E aí você me pergunta, mas se há um direito, por que o Estado posterga tanto, demora tanto para pagar? Essa é uma das grandes discussões que a gente sempre trava nas questões dos precatórios alimentares. E a inconstitucionalidade da emenda constitucional número 62 é porque cria leilão, ou seja, o detentor do precatório não vai ter mais direito ao valor efetivo que lhe é devido. Isso sem falar que se cria novas filas, novos prazos, que certamente o que o governo, independente da instância que seja, quer é que ninguém receba o precatório, só os filhos, os netos.
e o direito legítimo é de quem está vivo, que deveria receber para comprar um medicamento, para de repente ter um final de vida melhor, e esta é a luta capitaneada pela federação. E agora você vai acompanhar o vídeo de Júlio Bonafonte no Supremo Tribunal Federal, agradecendo mais uma vez a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal e a TV Justiça pela cessão das imagens. Acompanhe. Pelas requerentes, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário e Confederações Nacional dos Servidores, por falar o doutor Júlio Bonafonte. Excelentíssimo senhor presidente, ministro César Peluso, excelentíssimo ministro relator Carlos Brito, ministros e ministras, excelentíssimos senhores advogadas presentes. Eu, evidentemente, em nome da objetividade e do tempo, não irei repetir as inconstitucionalidades que o nosso querido presidente da OAB trouxe aqui a vossas excelências. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, a emenda constitucional 62, ela é de uma absoluta inconstitucionalidade tão flagrante que desfilar novamente inconstitucionalidade passo a passo, nós vamos aqui levar um tempo. É importante trazer em nome dos credores alimentares, e eu falo em nome de uma confederação de servidores públicos, uma associação nacional, entidades, cerca de 700 mil credores, entidades que congregam professores aposentados, como a Pampesp, a CETEG, o DEMO, enfim, entidades em todo o Brasil, que têm servidores, detentores do legítimo direito de receber o precatório alimentar. Eu falo em nome do precatório alimentar. Precatório alimentar, salários, pensões, aposentadorias sonegadas há 34 anos, desde 1984. Plano cruzado, o nosso gatilho salarial. Então, aquele servidor aposentado com 70 anos em 1984, hoje, infelizmente, já faleceu, sem receber em vida. E olha, são mais de 100 mil credores falecidos, sem receber o precatório alimentar. E esse precatório alimentar, ele, tratando de salário, aposentadorias, as pensões, ele veio ao Estado e veio um sofrimento, ele veio numa caminhada de 33 anos de calote. Repetindo, o ilustre antecessor, são 8 anos, mais 10 anos e mais 15 anos. E hoje chegamos na origem da emenda constitucional 62, elaborada pelo Poder Legislativo, engendrada pelo Poder Executivo, em absoluto desrespeito ao Poder Judiciário. Esse Poder Judiciário, que hoje eu venho aqui, em nome dos credores, em homenagem àqueles que faleceram, e os 700 mil credores que em todo o Brasil aguardam o pagamento do precatório alimentar. Quando dizem, olha, o judiciário hoje em dia não está decidindo mais, o executivo é o dono da chave do cofre, o legislativo atua pela medida provisória. Eu digo, não, a minha crença é ao Poder Judiciário. Acredito, sou advogado, acredito na Constituição, na justiça. E a justiça, eu tenho plena convicção que será feita nesse julgamento. E por que será feita? Porque essa emenda constitucional 62 é inconstitucional. Veja bem, os credores poderiam estar desfilando aqui todas as inconstitucionalidades. Só vou falar 4 inconstitucionalidades flagrantes. A primeira é a idade, 60 anos, aqueles portadores de doença grave. E aqui, o plenário já tinha decidido um sequestro humanitário. Infelizmente,
já faleceram alguns credores. A cada dia, falecem mais credores sem receber o precatório alimentar. E o Estado, quer dizer, o Poder Legislativo, engendra uma emenda para jogar para 15 anos para frente. Veja, um credor com doença grave, mesmo dando preferência e aí limitando a 3 pequenos valores, quando é que vai? Aquele que não tiver 60 anos, na data da promulgação, não tem direito à preferência. Quando é que vai receber esse credor? E aquele que vai completar 60 anos posteriormente? O que tiver doença grave, eu pergunto, quando e quanto vai receber? Não vai receber, vai falecer e não vai receber o crédito precatório alimentar. Então é flagrante inconstitucionalidade essa questão da idade da preferência, que devia ser integral e não parcial, 3, e mais, ela ofende, sem dúvida nenhuma, ao artigo 1º, inciso 3º e 5º, caput da Constituição Federal. Por quê? Porque está tratando de uma forma desigual, ofende o Estatuto do Idoso. O idoso não irá receber o precatório. Quem tem doença grave, reafirmo, não irá receber o precatório alimentar. Bem, aí vamos para uma outra inconstitucionalidade, e aí chegamos na alteração da coisa julgada do critério de cálculo. De repente, aquele cálculo consolidado, coisa julgada, surge no nosso cenário jurídico a Lei 11.960. Fala o contrabando legislativo, artigo 5º, olha, não é mais aquele indexador, agora é caderneta de poupança. E aí se faz um cotejo, caderneta de poupança e o valor que está inserido no precatório, que estava lá na lei orçamentária, que teria que ser cumprido e depositado. Aí, em 5 anos, 25% corrói o crédito. Em 10 anos, 72%. Em 15 anos, como num passe de mágica, desaparece o crédito. Desvaloriza o crédito pela aplicação indexador TR e caderneta de poupança. Aí o credor diz, bem, estava demorando para pagar. A hora que eu vou receber, agora também o meu crédito já não está valendo mais nada. É uma moeda podre. E essa moeda, o mercado fala, bom, o precatório, você tem detentor de precatório, olha, você vai morrer e não vai receber. Aí as empresas falam, bom, vamos comprar, tem a cessão de crédito, se vende o precatório. Enfim, essa é a situação dramática dos credores. É uma situação muito difícil. Situação, gente, olha, será que eu vou receber enquanto estiver em vida? Não vai, não. Eu digo, não vai receber, a não ser que esse Supremo resgate essa dignidade, que esse Supremo, que está sendo desprestigiado pelo poder legislativo e executivo, ressurja e diga, aqui a Constituição tem que ser cumprida. A lei, a decisão judicial transitada de julgado. Nós precisamos ter segurança jurídica. Sem segurança jurídica, nós vamos viver num mundo pior. Bem, aí vamos para uma terceira inconstitucionalidade. Chegamos ao ponto de falar, bom, agora vamos fazer leilão. Leilão? Mas que modalidade é essa? Leilão para o credor. Então, o leilão, sem dúvida nenhuma, ele ofende. Ele está no artigo 97, parágrafo 2º, 6º, 8º e 9º. Ele ofende o artigo 5, caput 1, caput 1º, 2º e 36 da Constituição Federal. Olha, é tão vergonhoso o leilão que os estados e municípios não tiveram coragem nem ousadia de implantar. Que é uma vergonha. Eu digo que é vender a alma para o diabo. Terceira inconstitucionalidade. O foco dos credores, vamos falar uma quarta inconstitucionalidade, que é a questão do percentual da alíquota. A nossa decisão judicial, transitar de julgado, passa a valer 1,5% ou 2% da receita líquida.
Essa é a realidade. É esse pleito, esse testemunho de quem vivencia há 33 anos, esse drama, calote do precatório, é que nós estamos trazendo a vossas excelências. Passamos em 2003 por uma intervenção. Olha, não é possível, porque o interventor não vai levar o valor na malinha para pagar o precatório. Veja bem, se tivesse levado um pouquinho de 2003 a 2011, até aquela moratória de 8 anos de 1988 seria sido cumprida. Nada se pagou e se avolumou. Estamos naquela situação de, olha, devo, não nego, pago quando quero. Como eu não tenho punição, eu não pago. O Estado e o município não pagam. Bem, qual é o pleito dos credores? Os credores reafirmam todas as inconstitucionalidades, mas creem na justiça. Sei que o Poder Judiciário volta para o meu Estado, falo para os aposentados, falo para os pensionistas, que o Poder Judiciário vai resolver essa situação, que vai julgar inconstitucional e vai obrigar estados e municípios a pagar o precatório em vida. Em vida, o que é fundamental. Ninguém tem que morrer para ver cumprida a Constituição. E a minha crença no Supremo faz com que eu saia daqui convicto que vossas excelências irão julgar procedente esse pedido da inconstitucionalidade da emenda 62 e obrigar os estados e municípios a pagar o precatório aos credores. Muito obrigado. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Aconteceu na última quinta, dia 14, a partir das 14 horas, na sede da Delegacia Sindical de São Paulo do Sindifisco Nacional, mais uma reunião da coordenação da Frente Nacional São Paulo pela PEC 555 e das emendas em defesa da categoria. A proposta de emenda constitucional, de autoria do deputado mineiro Carlos Mota, revoga o dispositivo da emenda constitucional da reforma da Previdência, instituída pela emenda constitucional número 41/2003. Se aprovada, a PEC acaba com a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados. Em razão da organização do movimento em Brasília pela aprovação das PECs 555/2006, 210/2007 e 270/2008 e do PL 1992/2007, a FESPESP antecipou de forma excepcional sua reunião mensal ordinária da Diretoria Executiva e do Conselho de Representantes. Após análise de todos os projetos elencados, a FESPESP aprovou a participação de seus diretores em toda a mobilização, que culminará com um ato público em Brasília no próximo dia 31 de agosto. A Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, ANSJ, e a Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário dos Estados e Distrito Federal, FENASE, realizam na próxima sexta, dia 22 de julho, reuniões para discutir o relatório de atividades financeiro e fiscal do último biênio, bem como o calendário de atividades das entidades para o período 2011-2013. Na mesma data, em reunião que ocorre em São Paulo, na sede da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a CETEG, haverá eleição para as respectivas diretorias e conselhos das entidades. Os servidores públicos estaduais da administração direta das autarquias e das fundações, nascidos em julho, devem fazer até o próximo dia 29 o recadastramento 2011. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita durante o mês de aniversário do servidor público. A medida engloba também os servidores e militares afastados e licenciados. O procedimento é realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública Estadual no endereço www.gestãopublica.sp.gov.br.
site que estamos exibindo, ou por formulários disponíveis nas unidades de recursos humanos dos órgãos. Quem não fizer o recadastramento terá o salário suspenso e só voltará a receber depois que a situação for regularizada pelo RH. A Comissão Consultiva Mista do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, realizará uma audiência pública para discutir a prestação do atendimento médico e ambulatorial a servidores, dependentes e agregados da capital. O evento ocorre no próximo dia 22 de agosto, na Câmara Municipal de São Paulo. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da CCM IANSP pelo telefone 11 50 88 89 40. Para comemorar os 50 anos do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, realizou importante congresso internacional sobre a saúde do idoso. O evento aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de julho e contou com a presença de especialistas sobre o tema nacionais e internacionais. Inaugurado em 9 de julho de 1961, o Hospital do Servidor Público Estadual é reconhecido como Centro de Excelência Médica e grande formador de profissionais. Criado para prover atendimento médico ao funcionalismo público de São Paulo, o Hospital do Servidor Público Estadual hoje atende uma população predominantemente idosa, o que se reflete diretamente no modelo de atendimento que vem sendo adotado. Trabalhando dentro do Estatuto do Idoso, o Hospital do Servidor Público tem se especializado em oferecer uma assistência médica de qualidade a essa população e caminha para ser a primeira instituição da América Latina a conquistar o selo de Hospital Amigo do Idoso. O presidente da Comissão Consultiva Mista e diretor desta federação, jornalista Silvio Miceli, esteve presente ao evento representando o funcionalismo público do Estado de São Paulo. A Escola AFPESP selecionou 2 cursos que certamente interessarão aos servidores públicos ou aqueles que pretendam um dia ingressar na carreira pública, segundo informa Sandra Marinho, colaboradora da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. São eles: Conceitos Gerais de Administração Pública e Introdução ao Direito Administrativo. Numa abordagem simples e muito didática, ambos os cursos da Escola AFPESP visam trazer o conhecimento básico destas 2 disciplinas, sem a pretensão de aprofundá-los, mas tratando dos seus fundamentos principais e necessários ao servidor público para o desempenho de sua função em qualquer unidade da administração pública, a qual esteja vinculado, ou ao cidadão que pretenda conhecer um pouco mais sobre este universo que é o serviço público. Ambos os cursos podem ser acessados de qualquer lugar e no horário de interesse de cada participante no portal da Escola AFPESP, de modo seguro e totalmente participativo. Para finalizar, a FESPESP parabeniza o jornalista Gaspar Bissolotti Neto pelo lançamento do livro Gordo de A a Z, Pequeno Dicionário Politicamente Incorreto do Gordo. Bissolotti, que além de presidir a Federação Nacional dos Servidores do Legislativo, é diretor desta federação, conta de forma bem-humorada as peripécias da vida do gordo. O lançamento, que aconteceu na semana passada, foi feito em concorrido evento na Livraria Martins Fontes, na capital, quando o autor recebeu o abraço de amigos e parentes, além de muitos colegas representantes do funcionalismo público. Cidadania e Serviço Público, há 12 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Visite o site da FESPESP na internet, adequado às novas tecnologias e às redes sociais Twitter e Facebook, para você acompanhar tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor público. Além disso, você poderá assistir às mais recentes edições do programa Cidadania e Serviço Público na Rede Mundial de Computadores. O endereço você já sabe:
é o www.fespesp.org. Para entrar em contato com o programa, você pode ligar para 11 31 04 3836 ou mandar mensagens para o e-mail fespesp@fespesp.org. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet. Clique no link Fespesp na TV em nosso site e assista o programa em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute há 12 anos, lá desde 1999, tudo aquilo que interessa a você, cidadão, você servidor, e hoje você pode acompanhar, mais uma vez agradecendo a sessão das imagens pela TV Justiça e pela Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, a participação, a sustentação oral do Dr. Júlio Bonafonte, diretor desta federação, numa sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal em Brasília, defendendo os precatórios alimentares, defendendo você, servidor público, que merece receber em vida aquilo que lhe é devido. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.